Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico dessa tarde, lendo o texto de Josué capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 17. Josué capítulo 3, de 1 a 17, a palavra do Senhor nos diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e as seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Meus irmãos, esse texto é um texto riquíssimo, com muitas informações, com tantas coisas preciosas, informações preciosas a respeito dos feitos de Deus em favor do seu povo. Mas eu gostaria de destacar aqui a necessidade da santificação, entre outras coisas, né? Quando o texto da palavra do Senhor nos diz, na primeira palavra de encorajamento de Josué, Josué vai dizer ao povo: olhem, santificai-vos para amanhã, pois o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Nós tendemos a pedir a Deus, a clamar a Deus, a insistir com Deus, a transferir toda a responsabilidade pelo sucesso a Deus. Aqui no texto, a palavra do Senhor nos mostra Josué instando o povo a crer em Deus, a confiar em Deus, a acreditar que o Senhor fará. Mas ele também os exorta, antes e para que o Senhor faça, santifiquem-se. Santifiquem-se para ver as coisas que o Senhor fará. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santifiquem-se para contemplar todas as coisas maravilhosas que Deus fará.
santifiquem-se, preparem-se dessa forma para receber tudo aquilo que vocês esperam receber das mãos do Senhor. Meus irmãos, o que nós esperamos receber das mãos do Senhor? E de que forma nós estamos preparados para receber esse melhor do Senhor? Como estão os nossos corações para receber o que temos pedido a Deus? Muitas vezes nós pedimos a Deus, pedimos algo a Deus que desejamos, ou muitas vezes até que necessitamos muito, e pedimos com coragem esse algo a Deus. Pedimos a Deus que nos abençoe, pedimos a Deus que nos guarde, pedimos a Deus que nos dê, mas nem sempre a nossa casa espiritual está preparada para receber aquilo que pedimos a Deus. Precisamos pedir, sim, mas precisamos nos preparar, né? Para que possamos receber isso que temos, esse algo do que temos pedido a Deus. É muito comum, né? É um hábito nosso, nós pedirmos, insistirmos muito que Deus nos conceda algo, que Deus nos dê, que Deus nos conceda alguma coisa. E quando recebemos, somos tomados de surpresa, né? Nós dizemos, não acredito que isso aconteceu, não acredito que eu conquistei, não acredito que consegui. É a primeira reação, é uma reação natural, né? Porque na verdade nós não nos preparamos espiritualmente, emocionalmente, para receber o algo que que necessitamos receber das mãos do Senhor, né? Então Josué exorta o povo e diz, olha, Deus fará maravilhas no meio de vós, né? Deus fará grandes coisas no meio de vós, mas em primeiro lugar, santifiquem-se para receber esse algo de bom, esse algo de maravilhoso, isso que Deus tem preparado, isso que Deus haverá de enviar e de realizar no meio de vós. No segundo momento, meus irmãos, um segundo destaque que eu gostaria de fazer aqui é a exortação que Josué faz ao povo. Eu prefiro não chamar de condição, né? Mas Josué diz ali, principalmente às lideranças, aos sacerdotes, olha, Deus fará com que as águas do Jordão se abram. Mas para que isso aconteça, é preciso que os pés dos sacerdotes pisem as margens do Jordão. No momento em que os pés dos sacerdotes pisarem as margens do Jordão, nesse instante, então, as águas serão cortadas. As que vêm de cima vão parar, as de baixo seguirão seu curso normal em direção ao Mar Morto, e as águas ali vão parar. Só que era um período, segundo o texto, segundo o relato bíblico, das cheias do Jordão, em que pisar as margens do Jordão era algo muito perigoso, né? Eles poderiam derrapar, escorregar e cair e serem levados pelas águas. Então, pisar as margens do Jordão era uma atitude de extrema coragem. Era necessário ser extremamente corajoso para pisar as águas do Jordão naquele momento, naquelas condições. Mas até que ponto você confia em Deus? Se você crê o suficiente para acreditar que Deus é poderoso para interromper o fluxo das águas, fazer com que as águas que vêm de cima elas cessem e as que são de baixo sigam seu rumo, seu curso, para que você possa pisar a pé enxuto, você crê nisso? Então você é capaz de crer também que se você pisar nas margens do Jordão, nas margens arenosas do Jordão, nada de mal te acontecerá. Você vai pisar e vai molhar os seus pés naquelas águas ali. E no momento em que você pisar os seus pés nas águas do Jordão, o Jordão vai se abrir e você vai passar a pé enxuto. Meus irmãos, nós não podemos crer pela metade. Não podemos crer por parcela. Não podemos crer à prestação. Não podemos crer em uma parte e em outra não. Ou nós cremos ou nós não cremos. Ou nós confiamos, depositamos totalmente a nossa confiança em Deus, ou nós não acreditamos, não confiamos no que Deus é poderoso para fazer.
E esse é o grande desafio da palavra de Deus. Crer integralmente nas promessas do Senhor. Crer integralmente naquilo que nos diz a palavra de Deus. Crer integralmente na verdade, na máxima, naquilo que se diz, naquilo que Deus fala na sua palavra. Este é o grande desafio da palavra de Deus. E por fim, meus irmãos, o texto da palavra do Senhor diz que eles molharam, sim, os pés. Mas enquanto o povo atravessava, os sacerdotes ficaram parados no meio do Jordão. Diz o versículo 17: os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Liderar, meus irmãos, é dar exemplo. E no caso do povo de Deus, é dar exemplo de fé. Que garantia eles tinham que aquele imenso muro de águas não se desfaria, não viria contra eles, não os afogaria. A garantia que eles tinham era a palavra de Deus. Eles estavam ali parados no meio do Jordão, dando exemplo para que o povo pudesse confiar, para que o povo olhasse para eles ali e visse: olha, eu posso passar, porque Deus me garante, e os sacerdotes creem que esse paredão de águas, ele não vai se desfazer. Que esse paredão de águas, ele vai se manter aí como ele está. E os sacerdotes acreditam nisso, então eu posso acreditar também. Então aqueles que lideram têm a tarefa de encorajar o povo e de conduzir o povo para que acredite no cuidado de Deus, para que acredite no sustento de Deus, para que acredite na proteção de Deus. O povo liderado precisa olhar para os seus líderes e ver neles homens e mulheres de fé. E isso, meus irmãos, não é só com relação às lideranças da igreja, não. Hoje nós estamos vivendo um momento em que a igreja se transferiu para dentro da nossa casa, em que você é o sacerdote dentro da sua casa. E os seus liderados são a sua família, são o seu povo, os seus filhos, marido, esposa. São aqueles que na sua casa ainda não creem com tanta convicção quanto você crê. Então você precisa ter atitudes que testemunhem fé. Fé em Deus sobre todas as coisas. Dentro da sua casa, você precisa ter atitudes que testemunhem a sua fé em Deus. Para que você possa convencer os seus filhos, para que você possa convencer os demais da sua casa que Deus é poderoso. Você é o garantidor de que Deus é cumpridor fiel das suas promessas e da sua palavra. Lembre-se, nesse período, você é o sacerdote dentro da sua casa. Você é aquela pessoa que dará o testemunho da ação poderosa de Deus na sua vida e na vida dos outros também, para que os outros possam crer. Você é aquele que ficará de pé no meio do Jordão para mostrar: olha, as águas, o paredão de águas não se desfará. Eu garanto, porque eu confio em Deus. Eu sei, como diz a palavra de Deus, em quem eu tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para fazer por mim, fazer por você o que Ele faz e tem feito por mim. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nessa tarde, e a presença de Deus traga paz aos nossos corações. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra que pudemos ler nessa hora. Te agradecemos, ó Deus, pela paz que sente o nosso coração. Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu cuidado dispensado a nós em todo o tempo. E te pedimos, Pai, que a Tua pessoa e a Tua presença deem paz ao nosso coração. Tranquilidade nesses dias turbulentos, ó Deus, que temos vivido. Nesse período tão difícil, Santo Deus. Ó Deus, que acima de tudo nós tenhamos tranquilidade. Mas que Tu, Senhor Deus, seja com os nossos amigos, com os nossos familiares, com todos aqueles, ó Deus, que se encontram enfermos, com aqueles, ó Deus, que estão enlutados. Ó Deus, que Tu manifeste o Teu poder e a Tua glória na vida de cada um destes, Santo Deus.
que tu faças cessar esse mal. Que tu, ó Deus, a todos nós dê tranquilidade, paz e conforto. Cuida de nós, Santo Deus, e nos atende a oração nessa hora. Nós te oramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seu consolo e sua